Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil, uma baita satisfação poder conversar com Cláudio Bessa. Ele é principal Latin America Build Labs Leader da IBM. Puxa vida, Cláudio, estivemos semanas atrás no evento relacionado ao tópico que a gente vai falar, que é exatamente o Coders. Muito obrigado pela sua participação, tem coisa bem bacana para a gente comentar, não é isso? É isso mesmo, muito obrigado aí pelo convite, Flávio, eu estou à disposição. Estou muito contente de poder estar participando dessa entrevista. Sabe que eu já conversei diversas vezes com a IBM no Papo Fácil. Eu aproveito para, nesse momento do vídeo, vou colocar aqui no canto da tela um atalho para as outras conversas que eu tive. A IBM tem playlist aqui no Papo Fácil, de várias vezes que nós já conversamos. Então, fica o convite. Bom, na verdade é o seguinte, a IBM fez uma iniciativa, e eu sei que você está por trás dessa iniciativa, é uma dos organizadores, mentores, enfim, que é exatamente uma maratona de desenvolvimento, culminou numa série de televisão, uma série que foi divulgada. Olha, eu nem vou falar muita coisa, eu vou pedir para você me explicar exatamente o que foi o Coders, o que foi essa maratona de desenvolvimento. Não, com todo prazer. Tudo começou, na verdade, numa reunião que a gente teve, uma reunião com os executivos da empresa, que foi lá na Irlanda, né, e que o objetivo dessa reunião o grande foco era reimaginar, pensar alguma coisa que fosse fora da caixa, de tal forma que isso fosse algo que fosse representativo para a companhia, né? E nesse momento a gente estava pensando muito como é que a gente conseguia colaborar e aproximar dessa comunidade de desenvolvedores, de tal forma a propiciar as nossas ferramentas disruptivas, né, como inteligência artificial e daí por diante, para que essas pessoas pudessem ter acesso, né? Então esse foi o grande mote, e de tal forma que a gente pudesse ter uma cobertura, né, ampla, né? A gente estava falando antes da pandemia, né, e a gente já tinha um gap muito grande de desenvolvedores, né? Para você ter uma ideia, esse gap chega a 1,2 milhão de desenvolvedores até 2025, né? Isso é um dado lá do Banco Interamericano de Desenvolvimento. E como é que a gente conseguia, de alguma forma, cobrir um pouco desse gap, né? de pessoas que são necessárias para que a gente possa estar evoluindo nessa transformação digital, né? Não, na verdade, eu acompanhei bem de perto isso, já que eu estou aí bastante inserido no mercado de tecnologia, com a turbinada que houve no movimento de transformação digital por conta da pandemia, trabalho remoto, ou digitalização, ou intensificação de digitalização de vários negócios. Obviamente, isso aumentou a demanda por soluções, né? E que inclui a parte de desenvolvimento, né? Enfim, agora, eu entendo que essa não foi a primeira vez que aconteceu a maratona, e vocês tiveram outras edições. A diferença é que dessa vez adviu aí uma série, uma minissérie com 8 episódios, que é exatamente o Coders. Eu vou procurar não falar muita coisa para não dar spoiler aqui, né? A série é fantástica, são episódios de 16, 17, 20 minutos, fácil de ver, uma delícia, super competitiva. Agora, o que está por trás foi um conjunto de desafios crescentes e usando ferramentas que vocês proporcionaram, né? Conta um pouquinho dessa história. Porque quando a gente pensou, o primeiro ponto da tua pergunta aí, né? Quer dizer, esse foi a segunda edição. A primeira edição a gente fez só com o Brasil, né? E deu muito certo, e aí a gente expandiu essa segunda edição para a América Latina, né? Que é a edição que na verdade foi feito todo o trabalho relativo ao Coders, a minissérie Coders, né? E basicamente, como é que a gente estruturou isso para poder viabilizar com que fosse algo que fosse possível ter acesso na América Latina toda? Primeiro, a gente precisava democratizar essa informação, né, de tal forma que a gente pudesse acessar todos esses desenvolvedores que estavam nos lugares mais remotos da região. Então, para isso, a gente desenvolveu uma plataforma, né, que todas as pessoas pudessem ter acesso. Agora, dentro dessa plataforma, a gente queria atingir não só os desenvolvedores que já são profissionais do segmento,
como também pessoas que nunca desenvolveram, né, e que poderiam ter interesse em desenvolver, né? Então, para isso, a gente criou dentro dessa plataforma toda uma estrutura de capacitação, né, que explicava o passo a passo para uma pessoa que nunca desenvolveu, mas que pudesse ter o desenvolvimento. A terceira foi disponibilizar as tecnologias, né, nossas da IBM, porque o objetivo é que esse codificador ele pudesse desenvolver a aplicação. Então, a gente dava uma base, né, eu costumo dizer que a gente dava o chassi do carro, mas ele tinha que desenvolver a capota, né, e as capotas eram diferentes, como diferentes carros. Então, tudo isso também era disponibilizado dentro dessa plataforma, né? E isso disponível na língua local, ou em português ou em espanhol. Então, e o terceiro grande elemento era ter tanto os nossos clientes como parceiros disponibilizando desafios reais para que eles pudessem resolver, né? E tudo isso de uma forma muito legal, né? Que foi, a gente criou o nome Maratona, porque a maratona tem 42 quilômetros, é uma competição, né? Que você vai aumentando a dificuldade, né? E a gente criou a maratona Behind the Code, que basicamente o foco eram 42 dias de desenvolvimento, né? Então, essa era a grande sacada, né? Então, e com o grau de dificuldade que ele ia aumentando de acordo, né, com cada um dos períodos, né, que essa maratona transcorria ao longo dos 42 dias. O que me chamou muito a atenção, e isso está retratado na série, e quem quiser ter mais informação sobre a série, eu vou colocar na edição aqui, eu vou colocar a URL, né, que dá acesso aí à série, que é o Coder Championship, que está no site da IBM. Agora, vocês proporcionaram para essas pessoas, primeiro, pessoas das origens mais diversas, experimentados em desenvolvimento ou não, mais novos, mais velhos, diversas camadas sociais. Vocês proporcionaram material de consulta, tutoriais, que eles iam utilizando para ir montando o chassi no carro, apertar a suspensão, regular o motor. Eles iam fazendo usando todo esse material que vocês ajudaram, né? Exatamente, exatamente. O grande objetivo era a gente disponibilizar o passo a passo para que eles pudessem não exclusivamente só entender a tecnologia, mas de fato eles usarem a tecnologia para poder desenvolver a solução e entregar essa aplicação para que a gente pudesse avaliar. E uma coisa muito interessante foi também o que a gente criou para poder fazer essa avaliação, né? Porque imagine que a gente está falando de um universo de 70 mil desenvolvedores da América Latina toda, como é que a gente podia avaliar tudo isso, né? Então, a gente criou um robô baseado em inteligência artificial que, para cada um desses desafios que foram propostos pelos clientes e parceiros, esse robô ele era ensinado sobre esses desafios de tal forma que quando o desenvolvedor ele fazia o upload da aplicação, o robô ia até lá treinado por aquele desafio e fazia perguntas para aquela aplicação para medir a curacidade. De acordo com a curacidade, ele dava uma pontuação, né? De tal forma que, com isso, a gente conseguiu selecionar desse universo de 70 mil os top 100, né? Os top 100 desenvolvedores, né? Para aí, a partir daí, esses recebiam uma premiação e aí você tinha dos top 100 para avaliar os top 5 desenvolvedores da América Latina, né? Que teria uma outra premiação. É verdade, precisávamos falar isso. Começou no universo de 70 mil da América Latina, foram tendo eliminatórias, até chegar ao top 100, a grande final, e os 5 que ganharam o grande prêmio, que foi uma viagem. Comenta aí um pouco do prêmio. Os top 100 eles ganharam uma viagem, né, com tudo pago para um resort no México, chamado em Porto Vallarta. Né? Então foi maravilhoso. Então tiveram lá usufruindo dessa premiação. E os top 5 ganharam uma viagem para Israel, para Tel Aviv, né, para entender um pouco desse universo, né, do ecossistema, para visitar a nossa aceleradora, né, de startups que a gente tem lá, a AlphaZone. Então eles estiveram lá uma semana, né, participando, né, de uma série de atividades e usufruindo também, né, pela, né, a premiação, né, sendo os top 5 desenvolvedores da América Latina.
Bom, e o objetivo foi atingido? Olha, superou as expectativas, né? Primeiro porque o primeiro objetivo era como é que a gente conseguia é, 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 acessar a todos os desenvolvedores e poder propiciar para esses desenvolvedores, né, o acesso a essas novas tecnologias disruptivas que a gente tem hoje e que eles pudessem, de uma certa forma, aprender, né, e se diferenciar para o mercado. Esse foi o nosso grande objetivo, né? Quer dizer, como é que a gente democratiza essa informação para todo esse segmento? E o objetivo ultrapassou, porque o que acabou acontecendo é que a gente mudou vidas, né? A gente recebeu diversos tipos de testemunhos, né? Que mudou vidas, né? A gente teve famílias que mudaram a condição social porque a partir da maratona, porque eles puderam aprender uma nova profissão e com isso conseguir galgar outros postos de trabalho. Né? A gente teve pessoas que mudaram de profissão, né? Saíram de uma profissão É, e foram para uma outra profissão. é. Então, foi muito Bom, interessante. Bom, na verdade, esse vídeo vai ter sequência agora, uma segunda parte. Nós vamos conversar com uma das finalistas dos top 100, se eu não me engano, do Coders, né? Que ilustra muito bem, é a Priscila Prex, não é isso o nome dela? Ela foi uma das finalistas, ela vai contar a história dela. Eu não vou adiantar, mas ela é um desses casos de que mudou de vida, mudou de profissão. Então a gente vai dar continuidade. Foi muito legal poder saber do projeto, saber a ideia de vocês. O Coders, a minissérie está no Prime Video, né? Não preciso nem colocar o URL, vocês conhecem o Prime Video, para que vocês assistam, extremamente interessante, iniciativa incrível da IBM. Vamos conversar agora com a Priscila para ela contar essa história para a gente. Cláudio, super, super obrigado pela sua participação, espero que a gente possa falar de novo numa próxima vez. Não, foi um prazer e eu agradeço muito pelo convite e estou aberto aí para as próximas vezes. Maravilha. Conversamos aqui nesse Papo Fácil com o Cláudio Bessa, ele é principal Latinoamérica Builds Lab Leader. Muito obrigado, até a próxima conversa. Agora vamos conversar com a Priscila. Até lá, muito obrigado. Tchau, tchau. Continuando esse Papo Fácil tão especial, conforme falei, agora estamos aqui com a Priscila Bonfim, publicitária, expandindo o seu universo para inteligência artificial e ciência de dados. Priscila, muito legal poder conversar com você. Temos aí o histórico aí, a experiência do Coders. Obrigado por aceitar ter essa conversa. Vamos compartilhar coisas bacanas aqui, não é isso? Imagina, eu agradeço o convite, é um prazer. Puxa vida. Bom, já conversei com o Cláudio, né? Essa é a sequência da conversa com ele. Ele falou bastante sobre o lado da IBM, o lado da parte de expansão de cultura na área de dados, enfim. Agora, me conta uma coisa, não tem como não começar essa conversa te perguntando como é que é essa história de você, publicitário, um belo dia resolve mergulhar numa área tão diferente. Como é que aconteceu isso? Olha, foi uma surpresa, porque eu estava buscando algumas alternativas de carreira, algumas novidades, estava me sentindo assim que precisava aprender alguma coisa a mais. E aí eu sempre gostei muito de tecnologia, então eu comecei a procurar alguma coisa nessa linha, né? O que tinha de novidade. E aí me deparei com as inscrições da Maratona Behind the Code, a primeira edição da maratona. E o pessoal estava falando que a gente ia desenvolver soluções com inteligência artificial, com blockchain, com IoT, e que não precisava saber programar, porque teriam tutoriais, né? E aí eu pensei, poxa, é uma boa, porque eu não sei programar, né? Não sabia, pelo menos. E aí eu vou seguindo os tutoriais e vou aprender alguma coisa diferente, né? Pode ser que eu me encontre aí em alguma área dessas, pode ser que eu encontre alguma coisa que eu possa trazer para o meu dia a dia do meu trabalho. E foi nisso que eu descobri assim, a maratona e me inscrevi e fui aprendendo semana a semana, fazendo vários desafios. E quando eu vi, eu estava entre os 100 finalistas e era só o pessoal de tecnologia, assim, e eu, publicitária, que um ET ali no meio dos outras pessoas. Mas essa experiência foi o que abriu assim um mundo de oportunidades para mim, porque eu vi que ali tinha
ali tinha alguma coisa, né? Não foi à toa que eu, publicitária, fui parar na final, né? Então, eu gostei das ferramentas, eu gostei das tecnologias, eu me dediquei a aprender, né, toda semana. Então, foi uma descoberta para mim bem surpreendente. Bom, o formato eu achei muito interessante, fiquei bastante bem impressionado com o resumão que foi feito no Coders, né? Porque o Coders são 8 episódios, mas na verdade, se fosse apresentar tudo, seriam anos de gravação, porque foram 70 mil pessoas, Brasil e América Latina. Aliás, eu tinha muita curiosidade se pudesse ser liberado o material. Eu quero saber como é que foi a trajetória da Priscila, poder ver todos os desafios da Priscila, ou trajetória de, sei lá, de qualquer pessoa. Mas enfim, deixando isso de lado, houve aí, você na sua segunda experiência, que foi essa de 2020, você já estava aquecida, já tinha ido para a final na outra também, né? E foi uma sucessão de desafios em progressão, de dificuldade. Comenta um pouco isso, por favor. Olha, além da maratona ter expandido para a América Latina, que já deixou muito mais difícil, né? Muito mais concorrência. Tinha aquela pressão de, eu fui finalista na primeira e agora eu, né, comecei a estudar de fato, então tinha uma pressão assim, acho que minha, né? Eu falei, não, dessa vez eu quero ficar entre os 100 e quero saber o que eu estou fazendo ali de fato nessas tecnologias, quero chegar na final, quero ter chance. Então, para mim foi um pouco, foi mais desafiador, assim, foi mais puxado. E ao mesmo tempo que a gente tinha ali vários olhos acompanhando a gente, várias câmeras, então tinha mais uma pressão ainda de fazer bonito, né? É, não, com certeza. Bom, quem está assistindo esse vídeo e não assistiu a série, ela está sendo exibida no Prime Video, Amazon Prime, chama Coders, né? E conta ali em vários episódios. Um dos episódios você aparece, explica bem a sua missão naquele momento e tem depois a final. Agora, eu particularmente achei extremamente interessante e difícil esse episódio que você é apresentada no Coders, porque quero que você conte melhor, mas tinha um caminhão de informação para que vocês recebiam, tinha que filtrar. Enfim, conta um pouco do seu desafio nessa etapa, porque foi bem interessante. Esse desafio específico, eu acho que para mim foi um dos mais difíceis. Eu não tinha muito conhecimento ali de IoT, de captar esses dados, para mim era tudo novidade. Então eu fiquei correndo contra o tempo e aí fiz um modelinho para captar os dados, falei, acho que está funcionando. Aí comecei a ver um monte de dado repetido, falei, não está funcionando. E aí então eu fiquei acho que uns 3 dias nessa função só para tentar conseguir pegar os dados. E aí depois que a gente pega um batalhão de informações, tem que começar a tentar achar padrão ali. No meu caso era a reposição das latas de energético, né? Então começa a traçar hipóteses. Tem algum lugar que sai mais? Tem algum sabor que o pessoal gosta mais? Então a gente vai tentando provar aquelas hipóteses para criar um modelo que funcione melhor, né? Que otimize a logística ali do abastecimento. Mas esse desafio para mim foi acho que um dos mais difíceis, porque era muita coisa que eu não conhecia e estava tendo contato pela primeira vez também. Mas foi bem legal. No fim deu tudo certo, eu consegui entregar. Não vou contar spoiler da série, Não, né? Mas não, não, enfim. não. Mas as pessoas já sabem que para a final você foi. Então, isso a gente pode falar, né? Que realmente isso te rendeu uma classificação para a final. Agora, eu achei muito interessante que, assim, acho que aí entra também o cabedal de ferramentas da IBM. Você podia utilizar codificação, você podia utilizar outras ferramentas de análise de dados e você se sentiu mais confortável usar. Você conta isso no episódio, eu vou dar esse pequeníssimo spoiler, o tal do Node-RED, que é uma ferramenta de análise. Então comenta um pouquinho sobre essa tua decisão e parece que deu certo, né? Para lidar com milhões e milhões de registros, limpar e analisar, você mandou bem aí, né? Pois é, até que pelo visto deu certo. Eu tentei fazer essa parte, num primeiro momento eu tentei fazer em código, mas como eu ainda não estava muito segura, eu acabei buscando alguma alternativa.
E o Node-RED ele é muito bom porque ele é muito intuitivo. Você pega as caixinhas ali, você precisa ter a lógica na sua cabeça, né, do que você precisa que aconteça. Então, eu preciso que esses dados entrem, eu preciso que eles sejam, né, limpos, eu preciso tirar os repetidos, preciso mandar para um banco de dados. Mas você tendo a lógica, ela é uma ferramenta muito mais fácil, mais visual e mais intuitiva. Então, acho que esse é foi um dos diferenciais, assim, também, né? Então, eu não sei fazer o código, mas vamos procurar uma solução. Então, eu consegui achar uma alternativa que ali me salvou nesse desafio, né? É. Não, isso é bastante comum. Eu citei para você um pouco antes de nós começarmos a gravar. Eu sou profissional de TI, já trabalhei com desenvolvimento, já trabalhei com banco de dados. E realmente, quando você tem uma montanha de informação, é dificílimo você separar dado bom de dado ruim, e aí você teve que usar, fazer isso, criar modelos, fazer, enfim, que é muito, muito bacana. Mas, enfim, convido as pessoas a assistirem, né, o Coders, né, que tem todo esse background da IBM. Agora, você se posicionou como publicitária e que agora entrou nesse mundo. Então, qual é o seu real momento agora? Inclusive, está influenciando outras mulheres a entrar nesse caminho? Como é que é isso? E eu comecei pensando no que eu poderia trazer da tecnologia para a minha carreira de publicidade. Então, o que eu posso trazer da tecnologia para a comunicação? Mas conforme eu fui estudando, entrando nesse mundo, eu fui me apaixonando assim pela inteligência artificial. Resolvi estudar, fiz uma nova graduação nessa área, né? Segui direcionando a minha carreira para isso. E hoje eu falo assim que não que a gente fala não é uma transição de carreira, porque não deixa de ser uma coisa para ser outra. É uma expansão de carreira, porque eu estou indo agora para a área de ciência de dados, mas toda essa bagagem que eu tenho de comunicação, de negócios, de marketing, de pessoas, isso vem junto comigo e isso me traz um olhar diferente, né, para os dados, para saber o que é importante eu olhar ali. Então, acho que essa é uma combinação bem legal e acaba incentivando as pessoas, porque tem muita gente que acha, eu sou de uma área completamente diferente, né? Eu acho que não. Será que dá para mudar para tecnologia? E claro que dá, e deve, porque você vai trazer a sua bagagem também, que é diferente. Você vai trazer o seu olhar, você vai trazer, né, outros conhecimentos que isso vai fazer diferença na hora que você estiver programando ou desenvolvendo uma solução. Acho que só complementa, só agrega quando a gente tem esses vários conhecimentos que parecem tão diferentes, né? Mas a combinação deles às vezes é o teu diferencial no mercado, né? Mas a gente não pode terminar essa conversa sem você contar, você influenciando pessoas, mulheres da América Latina a tomarem um caminho parecido. Como é que é isso? Na primeira edição da maratona eu estava me sentindo muito ET, né? Porque só tinha eu ali que não era da área. E aí, quando veio a segunda edição, que é essa que inspirou o Coders, eu participei de algumas lives com o pessoal divulgando a maratona e contando também da minha história, né? E isso fez com que o número de mulheres inscritas na maratona triplicou. E aí depois eu recebi muitas mensagens das meninas, assim, durante a maratona a gente fez até um grupo de meninas para resolver os desafios ali e ajudar umas às outras. E no final eu recebi uma mensagem de uma menina da Venezuela, que foi uma das finalistas também, e ela falou: Olha, eu também não sabia programar, tinha curiosidade, e o que me inspirou foi a história da Priscila, que ela também não sabia programar. Então, se ela conseguiu, eu também posso. E realmente ela estava lá na final, né, da América Latina. Foi muito legal, assim, foi bem legal ver o quanto a gente acaba inspirando as pessoas, né? O quanto é importante, às vezes, uma palavra, uma ação simples acaba impactando a vida da pessoa, assim, de um jeito que você nem imagina. Absolutamente. Puxa vida, com certeza. E sabe o que eu acho que ficou para mim dessa história? Uma pessoa que não tem tanta familiaridade com o mercado, pensa IBM, puxa, aquela baita empresa, né, com soluções super complicadas e tal. Na verdade, tem ferramentas que permitem lidar com essas coisas tão importantes
tão necessárias, você como publicitária e outras pessoas que não tinham todo essa aclimatação e foram em frente, quer dizer, então tá de parabéns à IBM pela ideia de ter feito a maratona, as pessoas que aderiram, falamos já, é um spoiler já falado antes, você ficou dos 70 mil, não vou falar quanto, mas vamos dizer entre os 100 melhores, né? Quem assistir a série vai saber que foi bem mais do que isso, então parabéns, Priscila, pela sua trajetória e quem sabe mais para frente, um par de meses ou um ano para frente, a gente tem a oportunidade de conversar de novo para você contar o que você vai estar fazendo. Pode ser? Pode ser, combinado. Vai ser super legal. Acho que só tem muita coisa para acontecer ainda pela frente. Tomando um café, em torno de uma mesa, quem sabe presencial, a gente vai voltar a falar. Muito obrigado mesmo. Esse foi mais um Papo Fácil super especial com o Cláudio Bessa da IBM e a Patrícia Bonfim, publicitária expandindo para a ciência de dados e inteligência artificial. Super obrigado, fique bem, até uma próxima oportunidade, Priscila. Até lá. Obrigada, até.